Olá, sétimo ano! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria e vamos iniciar aí, olha, o livro 2, né, de ciências, o C2 do sétimo ano. Então vamos pegá-lo e começar aí a nossa unidade 2. A unidade 2, ela vai falar assim: por que é importante cuidar da biodiversidade? O que seria a biodiversidade, né? Aí ele me traz uma imagem e ele mostra aí dois rinocerontes. É... E para que ele vai me mostrar esses rinocerontes na abertura de um capítulo? Por que ele fala de biodiversidade? Então, primeiro, vamos saber aí o que é biodiversidade. Então, primeira coisa, nós temos que preservar a nossa biodiversidade, temos que cuidar dos nossos animais, né? Da continuação da espécie. Igual os dinossauros, né? O que aconteceu com eles? Eles entraram em extinção. Nós perdemos uma espécie. E não só os dinossauros, né? Temos aí o mico-leão dourado, a arara azul, que nós estudamos sobre ela. Nós vamos estudar sobre elas ainda: extinção, tráfico de animais, a caça proibida. Então aqui ele nos mostra fêmeas do rinoceronte branco do norte, a legenda que tem aí embaixo da imagem. E eles nos mostram que, até a pergunta ali, a segunda, olha só, apesar de duas fêmeas mostradas na imagem ainda existentes, então, de toda uma população, de uma espécie de rinocerontes brancos do norte, sobraram só duas fêmeas. E elas vão se reproduzir? Não, né? Eu só tenho duas fêmeas. E o que acontece é que o último macho dessa espécie, ele morreu em 2018. Então, o que seria possível para que eu tentasse uma reprodução dessa espécie? Quando esse rinoceronte morreu, eles tiraram amostras de sêmen para tentar realizar fecundações. Porém, essas duas fêmeas, elas já estão idosas, com idade avançada, e elas não vão mais se reproduzir. Então, o que seria possível, uma solução, para tentar ter aí a fecundação, uma nova espécie, uma nova remessa de rinocerontes brancos do norte, tá? Então, vocês vão tentar me dar essa solução. A primeira atividade desse capítulo. Aí eu vou abrir uma atividade na plataforma e vocês vão dar as respostas de vocês lá. Soluções para uma nova remessa de elefantes brancos do norte, tá bom? E responder essas três perguntas aqui, olha, da página 3, que é a primeira página. O que é biodiversidade? Apesar de as duas fêmeas mostradas na imagem ainda existirem, o rinoceronte branco do norte foi extinto em 2018. O que isso significa? E quais as consequências da diminuição da biodiversidade? Respondeu as três perguntinhas lá no portal. Volta para cá para a gente poder continuar. Então, classificação dos seres vivos e como os seres vivos são classificados, na página 4. Há milhares de seres vivos diferentes no mundo. Alguns são conhecidos e fáceis de ser observados, enquanto outros são raros ou visíveis apenas com a ajuda de instrumentos como os microscópios. Os seres humanos sempre se relacionaram com outros seres vivos, seja para se alimentar, seja para admirar, para obter recursos, para se cuidar. Existem diversos micro-organismos que vivem no corpo humano. Alguns podem ser nocivos, enquanto outros são essenciais para a manutenção da nossa saúde. Toda a diversidade de seres vivos existentes, incluindo seres humanos, formam a biodiversidade. A fim de manipular, conhecer e conservar esses seres vivos, os cientistas passaram a classificá-los e estudá-los. Ao longo do tempo,
foram propostas diferentes formas de classificação dos seres vivos, dentre as quais se destaca a proposta do botânico sueco Carl von Linné, também conhecido por Linneu, que agrupou os seres vivos em diferentes categorias, sendo algumas mais abrangentes que as outras. Apesar de algumas alterações, a base do sistema de classificação de Linneu ainda é utilizada. Atualmente, as principais categorias encontradas são reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O reino é a categoria mais geral e a espécie a mais específica. Assim, são considerados seres da mesma espécie aqueles que conseguem se reproduzir entre si, em condições natural, deixando descendentes férteis. As propostas de classificação mais aceitas na atualidade consideram uma categoria acima de reino, o domínio. Existem 3 domínios: Archaea, bactéria e eucário. O domínio Archaea reúne as árqueas, seres procariontes, unicelulares, autótrofos ou heterótrofos, que em muitos casos conseguem sobreviver em condições externas de temperatura, pressão, salinidade e outros fatores. O domínio bactéria reúne as bactérias, seres procariontes, unicelulares, autótrofos ou heterótrofos. Já o domínio eucário agrupa os seres eucariontes. Neste material, adotaremos uma classificação didática que separa os seres vivos em 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalium. A aparência, o tipo de alimentação e as estruturas corpóreas foram algumas das características utilizadas por Linneu para classificar os seres vivos. Atualmente, a comunidade científica considera que a diversidade de espécie é resultante da evolução biológica, ou seja, da transformação dos seres vivos ao longo do tempo. E a história evolutiva das espécies é utilizada para classificar os seres vivos nas diferentes categorias. Isso por ser determinado por diversas técnicas que não existiam na época de Linneu, como a análise do DNA. Agora lá na página 6, História evolutiva das espécies. Podemos considerar que existem diferentes explicações sobre a origem da vida e o surgimento de novas espécies. Nesse material, abordamos o estudo utilizando a visão científica mais atual, sem, contudo, encará-la como verdade absoluta, uma vez que a cada nova descoberta e avanço nas ciências, explicações podem ser reformuladas ou até mesmo abandonadas. Com base nessa abordagem científica, podemos esclarecer como a nova evolutiva das espécies auxilia na classificação dos seres vivos. Para isso, vamos considerar como exemplo alguns acontecimentos envolvendo uma espécie inicial hipotética, a espécie A. A espécie A existia há milhares de anos e formava uma grande população em determinada região. No entanto, o surgimento de um rio dividiu essa população em 2. Então, eu tinha uma espécie A, aí vai surgir um rio, e eu vou dividir essa espécie A em 2 espécies. Com o passar do tempo, cada população foi se transformando e seus indivíduos passaram a apresentar características novas que se diferenciavam da outra população. Algumas dessas características aumentavam a chance de sobrevivência dos indivíduos no ambiente e por isso são chamadas de características adaptativas. O acúmulo de diferença entre as populações no decorrer de milhares de anos teve como consequência o estabelecimento de 2 novas espécies, a espécie B e a espécie C. Veja as representações a seguir. Então, olha só. Eu tinha aqui a minha espécie A. Ela era toda composta de pontinhos pretos. Então, veio um rio e dividiu essa espécie em 2.
Então, eu fiquei com alguns pontinhos pretos para cá e outros para lá. Mas essa espécie, ela começou a se reproduzir. E olha que legal. Ela passa a ter novos indivíduos. Porque da espécie A, eu vou ter elementos na espécie B e elementos na espécie C, tá? Então, de uma espécie, uma divisão dela, eu posso ter outras espécies. Que bacana, né? Então, vamos continuar. Este é um exemplo de como novas espécies podem surgir. Esse processo pode envolver diferentes acontecimentos, porém, em todos os casos, ocorre a transformação dos seres vivos ao longo do tempo. Isso indica que todos os seres, os grupos de seres vivos, descendem de um grupo ancestral que viveu no passado, a partir do qual foram sendo acumuladas características diferentes, determinando a história evolutiva de cada grupo. Se analisarmos dois seres vivos semelhantes entre si, como um cavalo e uma anta, constatamos que um ancestral comum entre eles é mais recente do que o ancestral comum entre dois seres vivos mais distintos, como um cavalo e uma bactéria. Isso acontece porque o tempo de acúmulo de características diferentes entre o cavalo e a anta é muito menor que entre o cavalo e uma bactéria. Dessa maneira, podemos compreender a existência entre os seres vivos de diferentes graus de parentesco evolutivo, que podem ser utilizados para classificá-los nas diferentes características taxônimas. As hipóteses sobre as histórias evolutivas dos seres vivos podem ser representadas em cladogramas. Observe o cladograma a seguir, que mostra as relações evolutivas entre três espécies de animais, A, B e C. Então, eu tinha aqui um ancestral comum. E esse ancestral comum era A, B e C. Passou algum tempo e esse ancestral, ele perdeu o A. Então, ele ficou um ancestral comum apenas entre B e C. Cada ramo, ou seja, cada linha do cladograma, representa a história evolutiva de uma espécie ou um grupo, uma linhagem evolutiva. Note que as espécies A, B e C têm um ancestral comum compartilhado, e as espécies B e C têm um ancestral comum mais recente e exclusivo, por isso são chamadas de espécies irmãs. Nomenclatura científica, lá na página 7. Dependendo da região, um mesmo ser vivo pode ter nomes diferentes, ou o mesmo nome pode ocorrer a diferentes espécies. Isso dificulta o estudo dos seres vivos, com o objetivo de padronizar a denominação dos seres vivos no meio científico, é utilizado um sistema, proposto por Linneu, em que cada espécie recebe um nome científico que é o mesmo no mundo todo. O nome científico é sempre duplo. O primeiro termo é escrito com a inicial em letra maiúscula e se refere ao gênero. E o segundo termo é escrito todo em letras minúsculas. Os dois termos juntos designam a espécie. O nome científico deve estar sempre destacado no texto, escrito em itálico ou sublinhados, por exemplo, escrito em latim ou ser latinizado. Por exemplo, o nome científico do lobo-guará é... Aí o que ele fala? Ele vai começar com letra maiúscula. Nossa, não tá dando pra ver direito. Acompanhei no livro, gente. Letra maiúscula, tá em itálico. O segundo nome totalmente com letra minúscula. Não vou conseguir focar direito. Em latim, tá? E no formato itálico. E o primeiro nome, ele vai designar o gênero a que esse animal pertence. E o segundo nome, a espécie. Então, não vou deixar a tarefa hoje, tá? Na próxima aula, nós vamos continuar com o reino Monera, beleza? E eu vou passar para vocês a matéria do simulado. Vou deixar aqui no quadro. E é só isso por hoje.
Então, meninos, essa vai ser a nossa matéria do simulado. Transferência de calor. Aí vai entrar condução, radiação, convecção, tá bom? Dilatação térmica e as máquinas simples. Estudem e boa sorte. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.